Somos a Associação Nacional dos Policiais Ferroviários Federais, fundada em 2013 com o escopo de defender os interesses dos substituídos processuais, bem como o resgate da dignidade e tradição de uma instituição centenária criada em 1852 por Dom Pedro II. A Polícia dos Caminhos de Ferro, hoje denominada Polícia Ferroviária Federal, alencada no capítulo de Segurança Pública da Constituição Federal. Promovemos debates com autoridades públicas, juristas e especialistas na área de direito. Geramos constantemente conteúdo para manter nossos associados informados e atualizados, por meio de nossas plataformas virtuais, onde contamos com milhares de apoiadores e seguidores. A ANA-PFF Oficial busca sempre a excelência da informação. Trabalhamos sob a luz da transparência, honestidade e veracidade. Policiais ferroviários de todo o Brasil, mais uma vez estou aqui para passar-lhes informações versando sobre duas questões: a eleição da nossa diretoria e a situação da nossa Polícia Ferroviária diante da Suprema Corte e também no âmbito político. Bom, começando, falando então sobre a nossa Assembleia Geral, é uma Assembleia Geral ordinária, onde a gente emite aí o edital em todos os grupos da ANA-PFF, né, prevendo então, através de edital, essa Assembleia que foi realizada no dia 16, agora de novembro. Nós fizemos pequenas mudanças, mas praticamente a diretoria continuará a mesma. Não houve apresentação de outras chapas. Todos os diretores e associados decidiram que nosso trabalho está sendo muito bem feito, então que continue a diretoria como está, por mais 3 anos, conforme dispõe o nosso estatuto. Então, meus amigos, minhas amigas, nós fizemos as coisas corretamente, dentro da lei. Não são como outros aí que fraudam documentos para dizer que são dirigentes de uma entidade. Não, aqui existem eleições, existem reuniões, virtuais ou presenciais. Aqui nós informamos corretamente, honestamente, tudo o que acontece no âmbito de nossa luta. Por isso a ANA-PFF lidera a categoria de policiais ferroviários federais do Brasil, sem sombras de dúvidas. Então estamos aí para mais 3 mandatos, eu como presidente, mais os diretores, né? Como eu disse, mais 3 anos, então, à frente, dirigindo os destinos da ANA-PFF e seus associados. Desde o início, eu assumi esse compromisso, porque fui procurado, como todos sabem, e eu não fugi à luta. E eu agora vou até concluir a minha missão, conforme me foi delegada. Sempre respeitando a honestidade, a transparência e a veracidade. Primeiro ponto. Segunda questão, questão política. Eu estive em Brasília essa semana, cumprindo algumas agendas,
E também estive visitando o nosso escritório para maiores informações. Muitas coisas a gente não passa na internet para os grupos, por questões de estratégia, porque o inimigo está aí. Agora, com as nossas petições que nós atravessamos, por aquela M que eles fizeram, de embargos e agravo regimental, conseguimos suspender o julgamento virtual datado pela ministra Carmen, que é a relatora do nosso recurso extraordinário. Então, nós conseguimos a primeira vitória, novamente suplantando os incomodativos, lá no STF, melhor dizendo, incomodaram com petições sem fundamento, onde o ministro Gurgel também advertiu-os: se continuarem com bobagem, eu vou multá-los. O que disse a ministra Carmen Lúcia, da Suprema Corte? Rejeitou as petições deles e ainda disse: mero inconformismo com a minha decisão, não vou aceitar. Posso até multar. Mesma coisa que o ministro Gurgel falou no STJ. Né? A ANA-PFF entrou com as suas petições, a ministra suspendeu o julgamento porque viu clareza, balizamento, corpo, né? Vamos dizer, argumentações robustas, fatos. ANA-PFF apresentou em sua solicitação e mais 2 petições, inclusive uma de reconsideração, porque ela, em determinado momento, ela não cumpriu o regimento do tribunal, não dando vistas à nossa associação, porque lá tinha nome de um outro advogado, o Rábula, né, que nós pedimos para o tribunal consertar. Né? Nós fomos procurados, né? Houve uma falta de ética. Até não é falta de ética, é falta de vergonha na cara. Desonestidade. O elemento passar por cima da nossa associação, que contratou o escritório e querer fazer, vamos dizer, uma parceria. A ANA-PF, é claro, não aceitou, nem vai aceitar. Nem o nosso escritório aceitou. Tá? Eu coloquei o áudio aí para os grupos verem o que falou a nossa advogada e também os trabalhos feitos por aquele escritório de peso em Brasília, né? Que sabe lidar com as cortes. As mais altas cortes do país estão acostumados a defender clientes e também a fazerem visitas pontualmente quando são necessárias. Que no caso, nós faremos. Mas existem outros aí que querem andar em nosso rastro. Nós vamos fazendo, eles vêm fazendo a mesma coisa. Só que copiam e mudam algum trecho para beneficiar alguns que não tem como, não tem direito. A ação civil pública cara, quem são os que procuram seus direitos através do Ministério Público Federal? Está lá no pedido e não muda. Até o julgamento não muda. Então não adianta correr dizer para os seus associados, não são 600 e poucos policiais, né? Todo mundo vai ir. Mentira. Vai para o Ministério da Justiça e Segurança Pública quem tiver condições jurídicas, conforme determina a primeira decisão, ou seja, decisão em primeira instância, está lá. Substituídos processuais. Quem são?
aqueles que exerciam, né, o policiamento ferroviário, ou seja, estavam albergados por uma polícia de Estado. É o que nós provamos diante da Suprema Corte. Pessoal? Então, o processo está andando, nós obtivemos essa vitória, foi suspenso o processo, porque a ministra viu, vamos dizer assim, o embasamento do nosso pedido. Ela deve proceder de duas maneiras. Ela deu vistas ao Ministério Público, também a AGU, deve cumprir os prazos. Depois ela deve completar, finalizar o seu relatório e decidir se ela vota e os ministros da sua turma acompanham o seu voto ou se ela vai realizar um julgamento, talvez virtual, quem sabe, né? Então são duas questões, né? Se ela resolver no relatório dar seu voto e ser acompanhadas pelo ministro, logo nós teremos então a decisão aí com certeza a nosso favor. Senão vai demorar um pouquinho mais, talvez até maio, para que haja então o julgamento final. Não esqueçam, senhores, que a Suprema Corte, ela, vamos dizer assim, dispõe, discute, observa, julga questões constitucionais. Ou seja, o pedido do Ministério Público é que ela, né, diga se o conjunto normativo, né, a regulamentação toda por meio de leis, decretos, portarias e tudo mais, se acompanhavam os policiais ferroviários na data de 1988. Se é ou não constitucional. É isso que eles têm que dizer, mas eles estão um pouco, vamos assim, dispondo sobre leis infraconstitucionais, que é a atribuição do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Mas se quiserem julgar se é constitucional ou não, aquele combo jurídico dos policiais da Polícia Ferroviária Federal, e se quiserem reconhecer os policiais como tais, tudo bem, nada contra. Bom, então essa questão já está colocada aos senhores sobre a nossa questão de reconhecimento, é o que interessa. Que o governo cumpra, que o judiciário faça com que o governo cumpra com a sua obrigação, né, de regularizar as funções dos policiais, porque a polícia já se encontra regulamentada. Né? Então, deve reconhecer os policiais, cumprir o artigo 61, que é a prerrogativa do presidente, do Executivo Federal, dispor sobre isso e fazer cumprir a Constituição. Bom, agora nós partimos então para a questão política. Eu estive no Palácio do Planalto, conversando com o Dr. Caio, que é o assessor direto jurídico, assessor pessoal do ministro Boulos, sobre a nossa situação. E ele me respondeu que realizaram uma reunião para discutir previdência de policiais. Previdência. E lá estiveram alguns, se dizendo policiais ferroviários federais participando da reunião. E que ele disse que ministro Boulos não tem essa atribuição, não vai se meter nesse assunto, que é prerrogativa do Ministério da Justiça e do presidente.
Não tem o que ele fazer. Hã? Bom, aí eu argumentei a ele o seguinte: se houver uma decisão favorável aos policiais ferroviários e o governo, no âmbito do judiciário, pretender fazer um acordo, aí sim, o ministro Boulos, que é assessor do presidente, é que vai tratar desse assunto. Aí estaremos aqui com a relação dos policiais e tudo mais para negociar, se for esse o caminho. Se o judiciário decidir, sem querer, né, ouvir as partes para tentar um acordo, ele decide, o presidente tem que cumprir e acabou a história. Então a gente nem vem aqui incomodar. Então vocês vejam a informação que eu estou passando, que eu fui lá para saber, para informar os senhores. É para isso que eu fui eleito e estou aqui na direção para trazer as notícias fidedignas. Bom, estive no gabinete do relator da PEC 18, deputado Mendonça Filho. Eu não precisaria conversar com o deputado. Como eu disse lá para os assessores, eu vou conversar com vocês que são assessores. E vou fazer o documento aqui, se vocês me permitirem, do pedido da ANA-PFF, que representa somente os policiais ferroviários federais, os legítimos amparados pela Carta Magna. Não são muitos, né, pessoal? Então, sentamos numa cadeira, conversamos, principalmente com a sua assessora, né? E ela me passou o seguinte: o deputado Mendonça Filho, em seu relatório sobre a PEC, ele vai dispor o seguinte, que continue tudo como está. Porque não há necessidade de PEC, não tem sentido essa PEC da segurança pública. Ela não vai melhorar uma vírgula para a segurança pública no país, então não tem por que PEC. Se fosse uma coisa mais abrangente, algo novo que produzisse algum efeito, tudo bem, mas não. Apenas quer dar poder para o ministro comandar as polícias. Isso é uma coisa que não tem sentido, inócua. Foi o que ele disse. Então, no relatório, ele disse, olha, a Polícia Rodoviária Federal tem uma tradição de anos. Não vamos quebrar essa tradição. Eles estão fazendo bom serviço, deixem lá. Aí nós entramos e dissemos o seguinte, olha, o que eu vim fazer aqui é um pequeno documento, se me permitir usar o computador de vocês, pequeno documento, uma sugestão ao deputado Mendonça Filho, o seguinte, ó, não é só a Polícia Rodoviária que tem tradição. Tem a Polícia Ferroviária Federal, que foi a primeira do país. Essa é tradicional também. E está plasmada, está estabelecida na Constituição, no artigo 144. O que nós estamos pedindo é que ele reproduza a norma. O artigo 144, seus incisos. Coloque lá a Polícia Ferroviária Federal. Porque é uma norma obrigatória. Cada vez que ele vai citar o artigo, ele tem que dispor sobre o artigo completamente. É só o que nós pedimos. Isso não tem problema, eles me disseram. Então tá, esse é o meu pedido. Então o senhor nós vamos lhe emprestar o computador e o senhor vai fazer a sugestão aí. Então eu fiquei lá por mais de meia hora, fiz o documento, né? Assinei eletronicamente e deixei lá. Esse é o trabalho da ANA-PFF. Esse é o trabalho de quem sabe trabalhar. Se não vai haver mudança, continua
tudo está para ver como é que fica. Né, pessoal? Sucesso também na PEC 18. Já estou adiantando aqui o que vai acontecer. Existem pessoas sugerindo proposta para emenda, colocando lá, né, os policiais, a portaria 76. Não vai. A portaria não dispõe de reconhecimento, nem de transferência de empregados públicos para servidores. Ela não trata disso. Ela trata, sim, da segurança pública em geral, né, como os órgãos devem trabalhar, segundo o ministro Ricardo Lewandowski. Né? Então não se discute esse assunto de colocar emenda desse tipo. Mudança de artigo 2, mudança de artigo esse ou aquele. Não, não é isso que se discute. Então isso não vai ser aceito por 2 motivos. Porque se fosse promulgada essa PEC, eles não disporiam sobre questão de reconhecimento e transferência de empregados para servidores. Segundo, não vai ter PEC, não vai ter proposta. Continua tudo como está. E disse mais, né? Está tudo funcionando muito bem. Né? Somente o governo deixa de arrecadar, eu acho que alguns bilhões por ano, de impostos, né, que são sonegados nas mercadorias transportadas por trilhos. Foi isso que eu disse. Então, somente vamos constar no relatório, lá no artigo 144, vamos ser reconhecidos como policiais ferroviários federais e estaremos em nossos cargos. E não em polícia rodoviária, portuária, sei eu, né? Polícia ferroviária, que é a nossa polícia. É o nosso intento. É a nossa vontade. É a busca de nossos direitos. Defendendo uma instituição centenária e também muitos policiais que foram injustiçados. Inclusive por esses que hoje continuam atrapalhando os nossos trabalhos. Mas todos serão vencidos, como já foram até o momento. E a ANA-PFF vai seguir a sua trajetória como principal liderança dos policiais e após o reconhecimento. Certo, pessoal? Era isso aí que eu tinha para o momento para os senhores. Né? Nosso processo está andando muito bem, conforme o previsto. E vamos vencer. Deus é muito grande. A gente reza, ora, pede a Ele. E Ele muitas vezes atende aos pedidos. E esse nosso aí Ele vai atender. Fiquem com Ele em todos os dias da sua vida. Seja como o pão repartido por Jesus Cristo. Lembrar-se de Deus, orar a Deus todos os dias, conforme a gente come também o pão todos os dias. Um abraço a todos e até uma outra oportunidade.